Porque o Timão venceu mais uma. E que show! Que baile do Carrídio, que baile do Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, meu Deus do céu. Corinthians 2-1 fora o baile, mas eu quero ressaltar uma coisa. Quero ressaltar que a doutora Edna quase estraga o clássico. Deu cartão para todo mundo, estabanada, quase acaba com o clássico. Mas independente disso, o Corinthians estraçalhou. E eu quero perguntar para você, quem foi o melhor em campo do Corinthians? Porque não, melhor em campo não. Quem jogou mal no Corinthians? Porque hoje a gente tem zagueiro. Choca e André Ramalho já era. Zaga titular absoluta. Quem jogou mal? Ninguém, porra. Ninguém. Nem o Rian, quando entrou, jogou bem. Ranieri jogou muito. Meu Deus do céu. Vou falar além do Carrídio. Fiel, comenta pra você quem foi o melhor em campo. Eu não sei não. Não sei. Mateuzinho? Não sei, porra. Comente aí e fortalece com like, porque o Coringão venceu mais uma, rapaziada. O passe está aqui com a gente. O Santos começou assim, ó, com essa postura mais adiantado, pressionando a saída do Corinthians. Aliás, é o que o Caixinha vem tentando impor, né? Incutir na cabeça dos jogadores do Santos. Um Santos mais agressivo, que se instala no campo adversário. Claro que tudo isso sempre tem um custo, né? Para o time fazer isso, ele precisa estar muito bem afinado nos retornos também. E o Santos não está. E o Corinthians, assim, demorou um pouquinho a surgir no campo ofensivo. Mas quando surgiu perfeito, né? O Martínez no meio de campo, ao lado do Ranieri e do Carrilho. Martínez e Ranieri num setor que o Neymar costuma frequentar mais. E o José Martínez também subindo e fazendo aquele cruzamento, usando bem o lado do campo. O Santos pressionando. O Santos não estava jogando mal. O Santos conseguia entrar na área do Corinthians e levar muitos problemas. Mas o retorno era terrível, né? E daqui a pouco a gente vai ver esses dois lances separados, os dois gols do Corinthians, que o Corinthians também não se desanimou em jogar na transição, ocupando os espaços deixados pelo Santos. E esse gol é um exemplo. Nossa, do né? Garro, A bola do Garro, o Memphis aí tem uma qualidade técnica ali incrível, né? Uma bola que não cai. Ele domina e a bola cola, né? A bola fica golaço, ali. É um gol muito bonito. E depois o Santos, no segundo tempo, o Santos foi todo para cima. Para mim, o que demorou demais foi, no caso do Corinthians, o Ramon, quando viu o jogo de Yuri baixou. Do Memphis, do Garro, ele tinha banco para fazer isso. Ele coloca, depois de tomar o gol, o Thales Magno, o Romero, jogadores que poderiam ter entrado antes. E no final das contas, quase também não dá certo. Com pressão, né? o Santos ele faz essas mudanças tardiamente e o Santos criou uma série de oportunidades no final do jogo. Os jogadores que ele colocou de ataque nem pegaram na bola porque o Corinthians não conseguiu sair de trás do fim. Boa noite, William, companheiros, boa noite, fã de esportes. Há diferenças claras entre o Corinthians e Santos, né? O Corinthians, ele é melhor time do que o Santos. O Corinthians está num estágio de trabalho bem mais avançado que o Santos. Inclusive, igual comparando a Palmeiras e São Paulo. Sem dúvida. E o Corinthians tem os seus principais jogadores, aqueles capazes de definir o duelo, em uma situação física melhor que os do Santos. Então, assim, o Santos começou e terminou melhor o jogo, mas não foi capaz de, a partir de, no seu momento bom, buscar o resultado que a ele interessava. O Corinthians tem um negócio, assim, os jogadores já estão acostumados, o Corinthians já é um time, os jogadores já se conhecem. É um time forte, é um time muito bom, que já tem um nível de confiança pela sequência de vitórias enorme que veio, que foi quebrada só no majestoso para o São Paulo. Então, esse time do Corinthians, jogando dentro de casa, já tem o conforto e a confiança para saber que mesmo quando não está numa grande jornada, como não era enquanto estava 0-0 o jogo, é capaz de, em uma jogada, um encaixe, um avanço, ter a tranquilidade para construir o gol. E depois do 1-0, no primeiro tempo especialmente, o jogo ficou como o Corinthians gosta de jogar. Foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Corinthians. O Santos não fez um jogo ruim. Não, né? Não foi ruim, não. O Santos teve alguns momentos... Alguns jogadores bem abaixo. Linha defensiva muito mal montada, os laterais foram muito mal, o Léo Godoy foi muito mal. Mas foi uma vitória de um time que é melhor e que está num estágio bem mais avançado. O Corinthians hoje, ele desfruta de algo que há muitos anos ele não desfrutava. Até cheguei a falar isso aqui na programação. Talvez, desde quando o Corinthians foi campeão do mundo, há 12 anos, 13 anos, o Corinthians não termina uma temporada bem e começa a outra temporada bem com o mesmo técnico e mesmo elenco.
Há 12, 13 anos isso não acontecia. E o Corinthians está desfrutando disso, por isso que tem um começo muito forte, por isso que na primeira fase é, com alguma sobra, o melhor time do campeonato. Me parece, inclusive, professor, que nesse período aí, vamos lá, hoje é dia 12 de novembro, né? 12 de fevereiro, desculpa. Hoje é dia 12 de fevereiro. Quase 13, mas quase 13, estamos virando. É que é novembro. Estamos virando. Dá a impressão que é novembro, né? Pelas cobranças, técnico que já caiu, parece que a gente já está lá. Mas hoje é 12 de fevereiro. Em 12 de fevereiro... Nada triste se fosse novembro. Olha... Talvez ali a gente pode olhar para o Flamengo, mas olhando para qualquer outro clube, nesse estágio, nesse momento que o Corinthians está, não vejo ninguém à frente. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar tudo, que é o melhor time do país. Se você olhar para a maneira que os times terminaram, exatamente. Quem terminou o melhor Corinthians? O Botafogo. O Botafogo está num outro momento. Exatamente. É outro Botafogo. Eu não estou dizendo que é o melhor time, eu não estou dizendo que vai ganhar tudo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para este momento, talvez ali o Flamengo... E o Corinthians. É isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, fãs do esporte. Eu acrescentaria o Vitória. O Vitória acabou o campeonato brasileiro em alta. Sul-americano. Né? Vitória do Carpini, também agora bem, Copa do Nordeste. O Flamengo com o Felipe Luiz tem 21 jogos sem derrota. É um residual importante. E hoje esse residual foi muito importante, porque o Santos começa melhor. Acho que foi um jogo com a cara do que são hoje Corinthians e Santos. Inclusive no sentido de que o Corinthians consegue abrir o placar e ali começar a consolidar o resultado dentro das suas qualidades e em cima dos defeitos do Santos, né? Essa bola cruzada na área do Santos, não necessariamente só bola aérea, mas bola cruzada na área do Santos. É um filme repetido. Isso se repete com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com os laterais, trocando os laterais, tá? E problemas físicos visivelmente inquestionáveis. Dentro do que ele pode oferecer nesse estágio atual, o primeiro tempo dele não achei ruim, não. Eu gostei, acho que ele também tentou achei bastante, bom o primeiro mas acho que ele tempo dele. sentiu, e do meio do primeiro tempo para o final, a produção física dele já baixou. O ritmo dele já baixou, mas os primeiros 30 minutos de jogo, eu gostei do que ele tentou fazer em campo. Com bola no pé, quando a bola está no pé dele, tudo pode acontecer, ele pode desequilibrar o jogo em um lance com a bola no pé, mas isso não basta. Está muito claro que isso não basta e que ele vai ter que literalmente correr atrás, né? De uma condição física que hoje está muito... E de ritmo de jogo, não é só condição física, que hoje ele está muito distante de ter. Ele até teve essa bola, né? Ele até teve essa bola no primeiro tempo. E eu falei da defesa do Santos, mas a defesa do Corinthians também, ao longo desse começo de ano, está procurando 2 zagueiros, me parece que achou com o Garoto. Agora o André Ramalho também caiu de produção. Também em cima dele o gol do Guilherme. Eu concordo que o Corinthians é um adversário melhor que o Botafogo, mas a defesa do Corinthians proporcionou oportunidades hoje para o Neymar que ele não soube aproveitar. Primeiro, cumprimentar boa noite a você, William, Zupac, aos professores, Celso Zelt, Calçade, aos fãs do esporte. Bom, eu vou muito na linha do Zupac sobre o estágio de preparação das equipes. O Corinthians é um time que tem uma herança do ano passado que já aparece, porque às vezes ela demora um pouco para aparecer. Alguns times desconectam do ano para o outro, é natural. Ainda não apresenta o nível de futebol da arrancada do Campeonato Brasileiro, mas já é um time difícil de ser bem vencido. Sim. E, por enquanto, não só na pontuação, que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e, se for avançando, a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera. Não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Na verdade, o Corinthians não foi bem no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Clássico, no mais... E contra o Palmeiras o time sofreu. Contra o Palmeiras sofreu. E depois teve a expulsão do Yuri Alberto. Por muito mais uma questão tática para mim do que propriamente pelo desempenho. E aí eu acho que tem o X, que é a volta do Garro. Porque com o Garro, o Corinthians que joga com uma linha de 3 atrás do Garro e 2 atacantes que desequilibram, uma dupla que funciona como dupla e funciona individualmente também, porque ambos são muito bons jogadores. Com o Garro, o Corinthians ganha mais pegada no meio-campo, mesmo que não seja o meio-campo marcador, mesmo que o Garro não tenha isso como ponto forte. E quando tem a capacidade de decidir jogos, quando precisa ter um momento, é muito mais letal que o Coronado. Sim. Pela parte física e pela parte técnica. Não há dúvida. Pela parte física, muito superior ao Coronado, pela parte técnica, superior. E mesmo sem ter o ritmo de jogo ideal, tendo começado pela primeira vez na temporada hoje, um jogo, deu para notar a enorme diferença que o Garro faz nessa equipe. Esse trio do Corinthians, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. Você pode colocar ali como um complemento de meio campo o Carrilho também, intocável. Dali em diante, os outros 2 jogadores você discute. Sim. Né? E o Bidon faz uma falta danada
na parte técnica desse trio. Concordo. Com Ranieri, Martinez e Carrillo ao meio campo. Ranieri, Bidon e Carrillo é outro tipo, outro perfil de meio campo. O Bidon joga muito mais que Olha o que o Martins Garro tem. faz. Você Isso tá é falando do maravilha. Garro. E aí é todo Isso mundo, antes da né? meia-noite devia ser proibido para menores de 18 anos. Agora, por que eu falo de letal? Porque esse gol tem muito a ver com a qualidade do Corinthians, desses jogadores. Tem muito a ver com a capacidade técnica deles. Tem muito a ver com a ideia já estabelecida, porque esse tipo de lançamento com os atacantes próximos assim não é uma novidade. E tem muito a ver com o nível de jogo coletivo e individual da defesa santista. Horroroso. A atuação do Basso foi então, muito... esse segundo- Realmente, como a defesa santista fez hoje com o Neymar, tem um olhar especial. Você não deixa o Memphis livre na área. Mas o lateral três esquerdo problemas do ali. corintiano não vai uma vez por ano, é o Hugo. Ele se não for- precisa- se fosse o Bidu, ele não- subiria se mais. fosse o Bidu, ele não precisa ter essa preocupação. Ele não foi mesmo. Tanto que, se você, olhando bem no lance, você tem um zagueiro para 2. Isso. Porque, assim, o Yuri e o Memphis se colocam nos espaços. Então, você tem um zagueiro, o Memphis largado, o Yuri entre os dois, mas com uma distância enorme, a linha Zé toda Ivaldo quebrada. também não acompanha o Yuri, não cola no Yuri. Esse é um ponto. O outro é, em relação ao Garro versus Coronado, o Coronado vem jogar muito dos lados. Sim. Então, para um time que não tem o ponta, joga os dois por dentro. O Corinthians tem uma dificuldade de se entender. Coronado no lado, jogadas por dentro. Com o Garro, jogadas por dentro. E aí, a- uma e aí a- Ele também, dificuldade. ele também trabalha pelo lado, mas é jogadas por dentro. Tanto que o passe é do meio, olhando. Com o Coronado, o Coronado é incrível pensar nisso. O Coronado tem total condição de dar um passe desse com um time Tecnicamente, sim. com um time que dá um espaço desse para jogar como Perfeito. o Santos deu. Mas o Garro, pelo centro, ele fica um maestro. Ainda mais quando não tem ninguém olhando para ele. E o Coronado tinha, o Coronado tem essa facilidade do jogo pelo lado, também por uma memória tática, né? Ele, no futebol árabe, no Al Ittihad especialmente, ele era um meia aberto pela esquerda, porque ele é um jogador destro. Pela esquerda, traz para dentro, tem o campo aberto para E ele pra faz dar o isso o passe. tempo todo. De meia central, ele jogou, pelo menos nos últimos anos na Arábia, a menor parte do tempo. O Garro não, o Garro é o engante, o Garro é o 10. E você dá colocar espaço o pra ele. Coronado para atuar ali e fazê-lo, aí ele tem que voltar. Isso. Ele tem que pegar o lateral descendo. Não é a dele também. Não consegue fazer. Assim, aí Fisicamente aí não são as consegue. diferenças da Arábia, né? Quando a gente fala que o cara vem da Arábia e é diferente e tem um tempo, é que o que ele consegue fazer lá aqui não dá para jogar. Sim. Mas assim, eu vejo que o Caixinha, no Santos, né, cruzando os dois times, ele te apresenta ideias, Ele tá procurando, na verdade, ainda, mas o né? time não A ele sabe o que ele execução quer. não tá rolando. Ele Que sabe é o que ele o Red quer. Bull Bragantino fazia nos seus grandes Ele momentos. sabe que ele uma quer o pressão time dele fortíssima. pressionando o adversário. A ideia está lá. Não, sim. O problema é que Como? o time não executa. Tá, mas como? o Red A Bull ideia Bragantino, existe. essa referência Red Bull Bragantino CD é boa porque é pro lado bom e pro lado ruim. Essa questão da pressão lá em cima é muito Sim. parecida, mas também a quantidade de gols sofridos de bola aérea. e era um time também inconsistente. É muito Não, e há similar. uma diferença grande É muito de similar. projeto. O Red Bull Bragantino Vou falar a verdade. Teve uma parte do primeiro tempo ali que eu fiquei assustado. O Santos estava atacando muito, o Corinthians se defendendo. Eu pensei assim, ó, comigo mesmo. Porra, os primeiros 15 minutos somos nossos. Os primeiros 15 minutos é nosso. Por que o Corinthians está sofrendo tanto assim? Mas depois, parceiro, o Corinthians começou a se equilibrar. Carrillo começou a dar só pá. Carrillo é foda. Carrillo é foda. Começou só a tocar, pá. Oxe, Ranieri jogando muito. Corinthians equilibrou o jogo. E aí, quando saiu o primeiro gol, o Santos sentiu o baque. E aí veio o segundo. E aí, ó, quando saiu o segundo gol, quem assistiu viu. Só assim, ó, cabeça baixa. Até o Neymar. Chupa, Pô, eu gosto do Neymar. Não vou falar chupa, eu gosto do Neymar. Eu gosto do Neymar, mas chupa, Neymar. Chupa, porque isso aqui é Corinthians. Viu o que é Corinthians, Neymar? Isso aqui é Corinthians, pô. Estraçalhamos. Muitos vão falar que o melhor foi o Garro ou o Yuri Alberto pelos 2 gols. Eu fui o Carrillo. E o Choca também jogou muito, hein? Ranieri jogou muito também. Bidu o Bidu o quê, pô? Mateuzinho jogou muito. Bidu não jogou não, quem jogou foi o Hugo, que também não desapontou. O Hugo também não desapontou. Ninguém no Corinthians hoje ramelou. Todo mundo jogou bola. Fiel, comenta. Vencemos mais uma, tá tudo normal. O Corinthians venceu mais uma. E eu vou falar uma coisa também. Mano, eu fiquei lembrando do Flamengo. Vem, Flamengo. Vem, que as Copas do Brasil tá engasgada. Vem esse ano.